Olá, boa noite. Me chamo Bárbara Rodrigues Martinelli, sou acadêmica da Uniaselv. Estou aqui para realizar o paper do estágio curricular obrigatório Educação Infantil, área de concentração, metodologia de ensino. Tema: alfabetização na educação infantil. Justificativa. Nessa concepção em que o educando torna-se o centro de processo educativo formativo, as relações educando-educador assumem um caráter eminentemente subjetivo, afetivo e individualizante. Para esta perspectiva educacional, a metodologia do ensino deve centrar-se no processo de aquisição de atitudes, tais como calor humano, empatia, consideração positiva incondicional. A metodologia do ensino é, então, privatizada, pois o crescimento pessoal, interpessoal e integral é desvinculada das condições socioeconômicas e políticas em que se dá. Objetivos: conhecer a situação de aprendizagem de cada aluno, apresentar ao professor o progresso e o regresso dos seus estudantes, compreender o processo de alfabetização. Fundamentação teórica. Além disso, que pai e mãe teriam zero desejo de ter um manual sobrenatural que pudesse orientá-lo a cuidar perfeitamente de seus filhos. A obrigação de acertar esse empreendimento é gigantesca. A vida em geral está em jogo. Existe uma etapa inicial, o nascimento e um caminho a ser percorrido, que é o desenvolvimento conquistado ao longo do tempo. As habilidades naturais da criança, que vão desde a capacidade de chutar uma bola até a capacidade de enfrentar uma questão numérica, possivelmente pode ser criadas. Baseia-se no sentimento que pode ocorrer em casa ou na escola, em fase de perspectiva excepcionante básicas como brincar ou cantar com a criança, porém que assumirá papel determinante em seu desenrolar dos acontecimentos. A virada clarividente que se inicia quando somos concebidos e termina na idade adulta, equivale ao desenvolvimento natural, como a última opção é basicamente disposta no sentido do equilíbrio, que diz o ator Piaget, né? Metodologia. O estágio que eu fiz foi realizado no CI Mãe Joaquina, no município de Braço do Norte. Nas entrevistas fui bem recebidas e me responderam as perguntas com respostas bem claras. As regências foram bem feitas do jeito que eu queria, mas feitas de acordo com o planejamento das professoras. As mesmas eram bem compreensivas e teve muito aprendizado, tanto para mim quanto para as crianças. As atividades serão desenvolvidas com as turmas do pré-2 e o berçário misto, respeitando os devidos horários da hora do soninho e na hora das frutas e do lanche também. As atividades serão desenvolvidas em torno de 20 a 10 minutos. Observação. Atualmente, o CI Mãe Joaquina estão matriculados e frequentando 76 crianças, sendo que no berçário misto são 23 bebês com faixa etária de 4 meses e 1 aninho. No maternal 1 são 23 crianças com 2 a 3 anos. No pré-1 são 11 crianças com 4 a 5 anos. E no pré-2 são 19 crianças com 5 a 6 anos. O CI Mãe Joaquina possui 4 salas, uma delas nos quais é a sala da diretora. No entanto, no berçário
misto possui 6 berços e 3 bebês conforto, um quarto onde possui um banheiro e um guarda-roupa onde se colocam os materiais para realizar as atividades, um fraldário, 2 caixas de brinquedos para que os bebês possam brincar, um espelho e uma TV. Roteiro de entrevistas e os planos de aula. Plano de aula 1. Contar a história do Chapeuzinho Vermelho ensinando as crianças a não falarem com estranho. Plano de aula 2. Contar a história da Branca de Neve ensinando as crianças que sempre devemos fazer o bem para as pessoas. Plano de aula 3. Dar bolas pequenas para os bebês, chocalhos e um espelho para que os bebês possam desenvolver a atenção e reconhecer o próprio reflexo no espelho. Plano de aula 4. Contar a história do ursinho Pooh, ensinando como é importante termos amigos, porque eles são a nossa família. E planos de aula 5. Contar a história da cesta da Dona Maricota, ensinando as crianças de como é importante comer frutas e verduras. Vivência do estágio. O CI trabalha em 2 turnos, matutino e vespertino, com horário das 6h30 às 18h30. Não exatamente, né? Porque sempre acaba 6h10 por aí. Todas as professoras possuem graduação e pós-graduação. Uma professora e uma auxiliar de serviços gerais são efetivas e o resto são contratadas. As crianças ganham lanche e almoço da escola. Durante a observação do estágio, notei que algumas crianças não prestaram atenção na professora, e isso acaba atrapalhando as aulas e não dá tempo de levar elas ao parque. É preciso interromper para chamar a atenção das crianças que não prestam atenção. Uma das crianças tem dificuldades para aprender. O que a professora ensina aí, eu percebi que sempre tem que estar em cima para ela realizar as atividades. Aqui são as referências da onde eu peguei para poder realizar o trabalho. E obrigado.